gratificante, né? É algo assim que quando você consegue perceber, e quando eu falo assim, a transformação de um a um, porque é um trabalho artesanal, né? Porque às vezes nós pensamos muito de algo macro, e glória a Deus, existem igrejas e tal, mas cada um pensa de uma forma. Mas todas teve um início. Todas teve um início. Sim. Mas às vezes tem aquela explosão e tal, né? Enfim, mas cada um pensa de uma forma. Só que este estilo de implantação de igreja, de forma artesanal, através de grupo pequeno, discipulado 1 a 1, né? O culto semanal pouco a pouco, o trabalho de liderança, meu irmão, ao mesmo tempo que é penoso e desafiador, é magnífico, sabe? É extraordinário. Faz um planejamento antes? Sim. Existe um planejamento. Existe umas fases, né? Planejamento estratégico, sim ou não? Não sei se... estratégico. Sim, porque não deixa de ser estratégico, sim. Porque, de certa forma, também, para implantar, você se move de forma estratégica. Ah, sim. Mas nunca pensando em maciço, né? Ah, legal. Pensando no artesanal. 1 a 1. O crescimento é consequência. Exato. A ideia, a implantar a igreja, o seu planejamento estratégico, você precisa pensar na sua igreja em 10 anos. Isso. Chegou numa resposta, querido. O tempo. Porque, assim, todo um planejamento, ele requer uma colheita com um tempo. Exato. Só que, assim, a gente só precisa entender o trabalho. Mas eu juro pra você, juro, no sentido de... Nunca imaginei que ele fala, tem tudo pra dar errado. Me surpreendeu, tipo assim, eu entendi. Nós que a gente tem evangeliquez, né? Com Nós, certeza. mas assim, ter tudo pra dar errado, parece assim, nossa, comecei um projeto. Não for a graça de Deus, irmão. Você tem que entender que você vai começar a implantação, cara, tem tudo pra dar errado. Literal. Foi uma resposta bem surpreendente pra mim. Porque também não é só implantar e dar o pontapé inicial, é você... Tá, mas agora, tipo, entendendo na resposta dele, né? Você tem que consolidar esse povo também, Exato. além de pegar o próximo. Entendeu? Então é duas coisas ao mesmo tempo que você está fazendo. Mas igual você falou que o foco dele ele respondeu, o foco é a família. Imagina uma plantação com igreja. Entendi. Com base família. Entendeu? E ainda mais assim, pensando porque, falando sobre a onda em si, ela é uma igreja que, querendo ou não, ela foi amadurecendo com o tempo. Sim. Então, de certa forma, ela veio até por causa da forma que começou, então, talvez, por essa visão de juventude, mas é uma igreja que foi e amadureceu. E hoje o foco é a família. Então, aqueles pastores que iniciaram no começo, hoje são todos filhos, casados, em outro momento da vida, e justamente isso vai refletir para a igreja. Lógico. Com certeza. Exatamente. E você já está há quanto tempo nesse projeto? Nós vamos para 2 anos e 10 meses. 2 anos e 10 meses. 2 anos e 10 meses. Que top, mano. Deus te Tem abençoe. sido muito especial, cara. Com certeza. Muito especial, assim. Cada momento, a forma que tem acontecido, as pessoas têm... inclusive, recentemente, nós tivemos uma multiplicação de GPs, né? Então, hoje nós temos 8 GPs espalhados por Bauru, que são os grupos pequenos. E ver liderança crescendo, ver famílias sendo transformadas, ver ali através... A gente tem um Ministério Kinder, né? Que é o ministério que cuida ali das crianças. Recentemente nós tivemos aí o Dia das Crianças. E, cara, e vendo a base, querendo olhar ali da igreja, nesse trabalho tão ativo, tão entregue. Cara, é algo que é surpreendente, cara. É surpreendente. E eu só tenho a agradecer a Deus mesmo por tudo que Ele tem feito, pelo caminho que nós temos trilhados. Final de semana passado, a gente falando sobre a rotina, né? Então, sexta-feira eu estava em Bauru. A gente fez sorteio do Amigo do Nath, eu saí de lá 11 horas, peguei um ônibus, cheguei em Curitiba 10 horas da manhã, peguei um Baulacar e fui para Joinville. Cheguei em Joinville, comi um negócio com o pastor Chico lá da Onda, a gente foi para a Onda sede lá, tava tendo um casamento comunitário, né? Cara, coisa linda. Feito da igreja. Feito na igreja. Legal. Trabalho de igreja. Trabalho da igreja, sim. Legal. Então, que é o casamento que, qual que é a ideia da igreja em questão a isso? Auxiliar os casais que, de certa forma, querem legalizar o seu casamento, querem se consertar em questão a isso, porque ao invés de uma igreja tradicional apontar e dizer que está incorreto, ou estão amaziados, aí ele se coloca na posição de ensinar e de talvez ajudar a solucionar.
E ali eu vi, cara, os casais, os voluntários chegando com os carros para levar as noivas. Eu achei aquilo maravilhoso, cara. As famílias que não são da igreja chegando e participando disso, né? Entrando ali na igreja. Foi quantas pessoas? Deve ter sido fantástico. Top, porque envolve muitas pessoas. Além do Sim. povo da pessoa que tá casando, as famílias. Aí terminou isso, aí nisso chegou o Franchan, velho. Irmão, assim, foi um privilégio enorme, porque o Franchan é um dos caras hoje que mais influencia a igreja no mundo. É verdade. Né? Eu li há, sei lá, 13 anos atrás, o livro dele, Louco Amor, entende? O Deus Desconhecido, Cartas à Igreja. Cara, são livros, assim, fenomenais, que inspiraram e influenciaram a igreja. O cara tava lá? Do mundo. O cara tava lá. Nossa, aí ele foi, inclusive, para fazer uma masterclass lá para gravar para a Onda Dura College. Aí, na hora que eu tava chegando ali, o pastor, a Thay, cuida do evento, falou assim, não, vamos lá para você acompanhar também. Eu fiquei ali sentado. E o pastor do Pão falou assim, olha, fala o assunto que você quiser pra gente fazer um material pra masterclass e tal. Ele sentou, cara, ele ficou 2 horas falando ali, sem gaguejar, sem pestanejar. Ele abriu a Bíblia. Eu não sei, porque tava falando inglês, eu não sei o que ele falou, então eu só entendi, né? Mas enfim, eu fiquei ali, cara, eu falei, meu Deus. E às vezes, assim, quando ele veio para trocar, né, o pastor veio e me apresentou ele. Aí eu, how are you? Aí, my name is Nathanael, né? Seu inglês tá fiado, hein? Não, tá. Conversei, né? Que é But fluente, call viu? me. Aqui é fluente. But call me Nath. Mas pode me chamar de. E ali, yes, okay. I'm pastor on the Dura Bauru. Vai. Sai um Bauru? Não, sai um Bauru. And the city, Bauru. E aí daí ele já soltou um Praise the Lord, eu mandei assim, nice to meet you. Já era. E ó, chega por hoje. Já fiz a minha. E se ele parasse pra falar com você? Cara, não, eu tinha tradutor. Aí, e eu fiquei vendo, e, assim, a gente fala brincando, mas cara, às vezes ele tava falando ali, teve quando acabou, e depois ele teve uma entrevista com o Lipão também, e depois a gente foi tomar um café. Aí eu fui lá, a gente sentou numa mesa, eu falei, poxa, que privilégio, né, cara, tá aqui, olhando pra tirar da mesa, né, não por ele é um homem como qualquer um, mas, pô, é um cara que tem uma vida entregue a Deus, um homem piedoso, um homem simples, sabe aquela pessoa que você fica constrangido. Já tem um tempo no evangelho, o tempo também. Você tá entendendo? Aí, e às vezes ele tava falando algumas coisas que, como eu disse, às vezes eu não tava entendendo o que ele tava falando, mas o coração, cara, o coração ali ficava saltitando, eu via ele falar ali, já antes do tradutor falar o que ele estava falando, já sabia que era algo de Deus, e de fato era, que daí traduzia para minha língua, eu entendi. Nossa. Mas assim, ele falava assim, cara, e o coração ardia de ouvir o cara falar ali na mesa, algo simples. Aí quando começou o Revival, que foi o evento que teve à noite, quando ele foi ministrar, ele pegou o microfone, aí ele falou, a primeira coisa que ele falou assim, se você quiser ver uma boa pregação, algo, eu tenho várias pregações no YouTube, mas eu vim aqui hoje, a única coisa que eu peço para vocês é para que vocês me amem. Porque eu pedi para que Deus derramasse o amor dele sobre mim, para que hoje eu pudesse derramar o amor dele sobre vocês. Ministrou amor. Meu Deus. Você misturou, nem precisava falar mais nada, né? Pode parar. E assim, cara, aí a gente falando sobre isso. Aí, pô, acabou ali, aí eu fui para Curitiba, dormi em Curitiba, peguei um Blablacar, fui para Marília, peguei um Blablacar, vim para Bauru, cheguei no culto. Aqui. Há tempo? Cheguei no culto, cheguei no meio do louvor. Cheguei, ficamos no culto, tal, acabou, eu fui pra casa e a gente começou outro dia. Mas assim, pra você ver a questão da rotina que a gente tava falando, né, mano? A loucura que é, né? A rotina da gente muda e tudo mais. Impactado e impactada em nome de Jesus Cristo. E hoje estou nada mais com minha querida e digníssima esposa, pastor Yasmin. Glória a Deus. Boa noite, pastor Tiago. Boa noite você que está acompanhando o Pod Forte da Igreja do Lugar Forte. Eita glória. Estamos aqui muito felizes. Pastor Celso, meu pai, meu discipulador, meu amigo. Teremos a honra aqui de ouvir a sua história, um pouquinho, né? Porque a história é grande, É né? grande. O legado São grande. 65 anos. Nós vamos tentar resumir um pouquinho só, deixar aqui as pinceladas aqui desse ministério lindo. Obrigada, amor, pelo convite para estar aqui hoje com você. Vamos juntos. E vai ser bom demais, já está sendo certeza. bom demais. Agradecer também, né, pastora, sua presença, pastor Celso. Amém. Muito gloriosa sua presença conosco aqui hoje.
sua disponibilidade. Nós sabemos que não é fácil o dia a dia de um pastor, né, amor? É verdade. E graças a Deus o senhor teve um tempo aí para estar conosco aqui hoje, batendo um papo gostoso. Seja bem-vindo, meu querido. Olá, muito obrigado, pastor Tiago, pastora Yasmin, todos aqueles que estiveram aguardando e já estão nos vendo a partir de agora, todos vocês que estarão entrando para também assistir um pouco mais sobre um pouquinho da nossa história, e que gostoso poder estar aqui nesse dia e, na medida do possível, ir relatando aquilo que Deus fez na nossa vida, e é tão bom poder estar aqui, viu? Eu já vi outros que vieram aqui, tiveram o privilégio de sentar aqui nesta cadeira, Glória a Deus. e é emocionante. Hoje estou aqui com vocês. É Glória verdade. a Deus, né, pastor? É isso aí. Maravilha. Então já vamos começar. Como é que conta pra gente, pastor Celso, como começou a vida do senhor ao longo do seu ministério? Qual que foi o ponto-chave, assim, no começo? O comecinho de tudo. Bom, já entrando no ministério, foi realmente legal a minha vida. Eu creio que eu tive bons professores ao longo da minha vida, ministerialmente. Mas eu iniciei praticamente com a minha mãe. Ela foi a minha primeira grande discipuladora, meu exemplo maior foi a minha mãe. A minha mãe se converteu, eu tinha 2 anos de idade. Então ela foi para a igreja, e a partir do momento que ela entrou realmente na igreja, ela se converteu verdadeiramente, e eu cresci com ela, conhecendo Jesus de 2 formas: pela pregação da palavra, os pregadores, e pelo testemunho de vida da minha mãe. Acho que foi o melhor dos exemplos e a melhor forma de alguém ensinar alguém. O testemunho da minha mãe como serva de Deus foi muito marcante, muito forte. E eu comecei assim, então, eu comecei com a minha mãe. O aprendizado, e depois como jovem na igreja, e louvando a Deus, e aos 17 para 18 anos, tendo aquela vontade de ser um missionário, e aos 18 para 19 anos, então eu saí para o campo missionário pela primeira vez. E dali até hoje, estamos aqui fazendo a obra de Deus. Glória a Deus. Pai, né, meu pastor. Fala, minha filha. O pastor Tiago já chegou perguntando do ministério, mas Foi. porque o senhor já nasceu praticamente, né, Exatamente. dentro da igreja, né? Quando que foi que a avó, né, se converteu e levou o senhor para a igreja, o senhor e a tia, né? Conta um pouquinho Na desse realidade, início. foi o que eu disse. Ela se converteu, eu estava com 2 anos 2 de anos. idade. E a minha irmã ainda Não tinha nascido. Não tinha nascido, né? Houve a conversão e nós fomos para a igreja. E a minha irmã nasceu já, a gente já estava firme e forte na igreja há uns 3, 4 anos, né? Tem 5 anos de diferença, então a gente já estava bem firme na igreja. A conversão da minha mãe foi maravilhosa, porque minha mãe era uma pessoa simples, ela veio de Pernambuco, e veio nos famosos pau de arara, aqueles caminhões que carregavam as pessoas nas carrocerias, Olha né? só. E ela veio de lá embora para cá, para São Paulo, não tinha noção de absolutamente nada. Chegando na cidade de São Paulo, na capital, ela foi orientada para vir para Bauru. Ela nunca soube dizer ao certo Olha só. como é que ela veio parar em Bauru, mas ela acabou vindo para Bauru. Aí ela começou a trabalhar de empregada doméstica, tal, porque ela tinha só o 4º ano primário, pessoa simples, né? Sim. Da cor negra. Então, naquela época, tudo era muito difícil. Mulher, pobre, simples, sem muita cultura e tudo mais. E ela começou a trabalhar. E aí, então, ela foi trabalhando, foi fazendo a vida dela, tal. Foi quando ela conheceu o meu futuro pai. E depois, então, ela conheceu Jesus. Aí, Amém. Tudo aquilo que ela viveu até aquele dia, do conhecimento a Jesus, ela deixou para trás, e ela se tornou uma cristã autêntica, uma pessoa realmente, assim, convertida. Sim. Aquela pessoa Glória que a muda a Deus. vida realmente. E foi ela que foi dando, como eu disse, as primeiras instruções. Sim. Aí eu fui aprendendo, fui crescendo dentro da igreja.
eu praticamente participei de escola bíblica dominical, da criança, depois do junior, depois Olha do só. adolescente, depois do jovem. Então, todas as fases da igreja eu participei. Olha só. Eu gostava de tocar, na época eu tocava caixa de repique, bumbo, e tocava na banda da igreja. A banda da igreja naquela época era aquelas bandas marciais, né, com Sim. os instrumentos, sopros, e a tuba, e o prato, não é banda de guitarra e bateria, não. Naquela época essas eram as bandas marciais, as bandas que se tinham nas igrejas. Então, também aprendi a tocar sanfona, gostava muito de tocar acordeon, e durante todo esse tempo, geralmente na igreja, participando dos cultos, ajudando, depois de mocinho, já ajudando na tarde da bênção, com o pastor Hermínio, que já está no céu com Jesus, e aprendendo bastante coisa do reino de Deus, né? Trabalhando muito nessa área do aprendizado. Gostei e gostava muito disso. Sim. Então, eu pude, ao longo da minha vida, da minha adolescência e depois da minha juventude, viver realmente esta dimensão de igreja. Tá Sim. trabalhando, Sim. visitando, aprendendo e conhecendo Jesus Glória assim. a Deus. E aí comprova, né, pai, aquele texto na Bíblia que diz, né, ensina o caminho que a criança deve andar, né? A avó ensinou o senhor, ensinou a tia, Isso. para quando ele for grande não se perder. E tá Exatamente. aí o senhor até hoje na presença de Deus, a avó, eu falo que ela é uma árvore, né, frutífera, Verdade. muitos frutos, eu, né, os netos, agora Netos. a bisnetinha que É. veio já na presença. Na realidade, tudo vem de dessa Deus. raiz, né? Sim. E é interessante que A os escolha de uma mulher, né, pai? Foi. Ali mudou toda a nossa história. Porque os irmãos da minha mãe, só tinha um que era mais ou menos convertido, mas os outros não. Sim. Os outros eram cachaceiros, beberrões, tal. E é interessante que os filhos acompanharam os exemplos. Sim. Então, os filhos, os netos acompanharam. E a minha mãe, ela quebrou essa maldição. Glória a Olha só, Deus. Ela quebrou. Ela Aleluia. realmente conseguiu ter a alegria de ver, ainda em vida, os filhos na casa do Senhor trabalhando. Glória a Eu Deus. numa igreja, Celina em outra igreja, e a gente trabalhando para o reino, porque foi assim que ela nos ensinou. Amém. Glória E o a versículo Deus. vingou na nossa vida. Glória a Aleluia. Deus. Que maravilha é poder ouvir um pouquinho, um gostinho do seu testemunho, pastor. E conta pra mim, por gentileza, o senhor mencionou que o senhor foi missionário, certo? No começo da carreira do senhor, Sim. certo? Conta pra nós onde que foi esse processo, no começo. Então, quando eu completei 19 anos, eu tinha muito desejo de ir para o campo missionário, porque Bauru sempre foi uma cidade celeiro de missionários. Daqui saiu o pastor Onésimo, que já está nos braços do Senhor. Daqui saiu o Jaime Palharim, que foi secretário executivo da igreja. O pastor Mário de Oliveira, que é o atual presidente nacional da igreja, foi missionário saindo de Bauru. Seu irmão, pastor Antônio Genaro, o Adolfo Sarmento, Paulo Sarmento. E aí, eu falharia se eu fosse dizer a maioria dos nomes que eu lembro, eu certamente iria esquecer algum nome. Mas para que se tenha uma ideia, muitos, mas muitos foram os que saíram de Bauru e viajando para o Brasil afora aí, para falar do amor de Deus. E eu tive a graça de ser um deles. Eu e mais 7 jovens, nós fomos para a cidade de Rio Branco, no Acre, em 1977. Nenhum de vocês havia nascido aí. Provavelmente. Nenhum dos que estão aqui no estúdio. E eu fui para lá. Então, quantos anos de ministério, pai? 47 anos. 47 anos. 47 Uma anos. salva de palmas. Uma salva de palmas. Obrigado. Glória a Deus. Eu acredito que fazendo a conta de 77 para 2024 é um bom tempo. É um bom tempo. 2027, 50 anos. Meu Deus, 50 amém, anos, né? amém. Espero em Deus poder chegar até lá firme e amém, forte, em nome de Jesus. abraçado com a Esther. Amém. E aí nós pegamos essa missão no coração, tivemos o desejo de ir.
eu mais 7 jovens. Um deles frequentou muito tempo a igreja no Redentor, que é o Xavier. Hoje está bem velhinho, mas ele já era o velhinho da turma, né? E nós fomos para lá. Fomos até São Paulo falar com o secretário executivo, que era o pastor Jaime, e ele nos deu um valor de 50 cruzeiros, eu acredito, que era para sair de São Paulo e chegar até Rio Branco de ônibus. Nós conseguimos chegar até Campo Grande. Quando chegamos em Campo Grande, os ônibus não estavam nem indo para Rio Branco e nem vindo de Rio Branco por um período de muitas chuvas naquele setor lá. Sim. As estradas ainda eram a maioria de terra. E nós ficamos mais ou menos uns 4 dias hospedados lá em Cuiabá, aguardando o ônibus vir. Mas hospedados onde? Há uma grande igreja católica lá em Cuiabá. Sim. E esta igreja é muito grande, o prédio é muito grande. E ela fazia com seus portais e muros e paredes, como se fosse assim, um avanço, aí avançava para trás um espaço, o outro então fazia um U. E ali naquele U, ou seja, aqui parede, aqui mais o fundo da parede da igreja, Sim. é ali que a gente ficava. Meu Deus. Então nós ficamos 4 dias dormindo do lado de fora, naquele espaço, esperando o dia do ônibus chegar. Quando chegou o ônibus de Rio Branco, era um ônibus de uma empresa que era a cor do ônibus oficial, era branco e verde. Mas estava branco, verde e muito marrom dos barros que aquele ônibus estava até o teto. Sim. O coitado do motorista, a hora que desceu, a roupa dele estava marrom. Ele estava totalmente embarreado. E aí a empresa estava em dúvida se mandava outro ônibus de volta lá para Rio Branco. Falei, meu Deus, aí foi a hora de nós orarmos. Porque se nós ficássemos mais ali, a gente tinha que retornar, porque o dinheiro já ia acabar. Sim. Era pouco. Meu Deus. Né? Mas aí nós fomos lá, todo dia a gente ia lá, já tinha comprado a passagem, na esperança de quando chegasse a hora, a gente embarcava. E aí, depois de 4 dias, eles liberaram a gente. E a nossa viagem, que deveria demorar uns 3 dias de estrada, demorou 7 dias para chegarmos lá. Deus. E é interessante que no meio do caminho, nosso dinheirinho acabou. E a gente que limpava o ônibus, que era aquele grupo de missionários, nós ficamos lá no fundo do ônibus. Ali a gente cantava, eu tocava sanfona, o outro tocava violão. Oi. Tudo, né, simplesinho, cantava e tal. A gente ia treinando. Os cultos, né? Já ia treinando. Um cantava, o outro Olha pregava, só. o outro dava o testemunho, depois invertia. Ó, aí a gente fala, ó, acho que era melhor fazer assim, é melhor. Então a gente foi se ensinando uns aos outros ali. E aí, um momento muito interessante, que quando parava o ônibus para o pessoal descer, era o momento da gente limpar o ônibus, porque era muita sujeira, muito barro e tudo mais, limpava o ônibus. E nesse inteirinho o pessoal ficava lá comendo. 3 ou 4 paradas a gente também desceu, comeu alguma coisinha. Mas como o dinheiro acabou, nós ficamos dentro do ônibus. E ficando dentro do ônibus, uma pessoa observou, os meninos não desceram, os jovens não desceram. E nós ficamos lá, limpamos e continuamos dentro do ônibus, porque eles não tinham mais dinheiro para comer nada. Sim. Aí havia um senhor que estava lá no primeiro banco, e ele via a gente tocando e cantando, ele achava que a gente era hippie. Oi. Porque naquela época havia esses jovens que saíam com mochila nas Sim. costas e eram os hippies. Olha só. E ele dizia lá para o pessoal da frente, se esse pessoal está pensando que vai chegar lá na minha cidade, vão ficar lá na mordomia, eu vou chamar a polícia para eles. Eles não sabiam quem era nós, né? Sim. Embora a gente cantasse os hinos da igreja, os corinhos, eles não tinham nem ideia quem era a identificaram. gente. Sim. Aí, quando nós não descemos nesse dia, já era o quarto, acho que os 5 ou 6 dias que estávamos no ônibus, aí uma senhora veio e perguntou para mim, por que vocês não desceram? Aí eu expliquei, falei, aqui a gente está meio desprovido de grana e tal, de dinheiro e tal, então a gente vai continuar por aqui até chegar, mas poxa, vocês não comeram nada e tal. Aí ela tinha um cacho de banana e ela deu para a gente algumas bananas, só, aí que comemos beleza. bananas, beleza, tal. Chegou na outra parada, isso demorava, por exemplo, 4 horas, né? Cada 4 horas, Meu 5 horas Deus. de estrada,
Aí parava, porque andava muito devagar o ônibus, né? Porque era terra, então sim. saía de atoleiro, máquina puxava o Meu ônibus, a Deus. gente empurrava o ônibus, então era de tudo. Aí nessa outra parada, já no Rio Madeira, que era a divisa do Acre com Rondônia, aí lá nós também acabamos não descendo, e aí o que aconteceu de interessante? Quando nós fizemos no dia anterior, vamos fazer um culto de verdade, vamos orar, vamos pregar, vamos cantar, vamos fazer de verdade agora. A gente estava treinando, vamos fazer. Então, aí, mas nós 6 ali, né, os jovens missionários. Sim. Aí um já foi escalado para cantar, outro para pregar, tal, eu estava tocando e tal, e fizemos um culto. Com tudo, inclusive com o apelo. Aí vamos chamar agora quem quer aceitar Jesus como Salvador. Ali para nós era sério no sentido que a gente queria ver se a gente saberia Tava fazer. preparado. fazer. E quando foi falado, tem alguém aqui nesta noite que quer aceitar, entregar a vida para Jesus, veio uma pessoa chorando lá da frente. Meu Deus. Porque havia um pequeno espaço de 2 ou 3 Olha, o agir fileiras. do Espírito Santo. Exatamente. E aí veio chorando, eu quero reencontrar com Jesus. Um homem veio e disse assim, eu quero fazer uma aliança de volta com Jesus. E todos eles emocionados, Meu chorando. Deus. Aí nós também fomos ficando todo mundo Ficou emocionado, arrepiando porque aquilo se tornou real de Real. verdade, dentro do ônibus andando e aquilo acontecendo. Aí, beleza, foi aquele negócio emocionante, aquele louvor, aquela entrega e tudo mais. Houve a confissão, eu recebo Jesus, eu reconcilio e tudo mais. E essas pessoas, então, encontraram a presença de Glória a Jesus, se Deus. reconciliaram e foi maravilhoso. Aí, aquele homem observou tudo aquilo. Oh, Aí ele falou assim, mas esses moços não são ricos, porque a gente falou mais Sim, alto, sim. cantou mais alto, pregou mais alto, orou mais alto e houve Ali foram as primeiras almas que vocês ganharam para Jesus no ministério? as 2 primeiras almas durante eita glória. né? Do que iria de O verdade. trajeto, do trajeto. destinos. Deus já Mas deu o um legal vem agora. Aquele homem, sabendo por aquela mulher que estava sentada ao lado dele, que a gente não tinha dinheiro para comer, por isso que a gente estava ficando dentro do ônibus, e aí nos alimentamos na última parada, na parada anterior de bananas. Aí o que ele fez? Ele foi em cada pessoa e falou, vamos dar uma ajuda para os meninos. E cada um pegava um dinheirinho, passava para ele, tal e tal e tal. Então foi a primeira oferta missionária que nós recebemos porque ele veio com aquele pouquinho de dinheiro que deu para a gente parar, jantar no posto e chegar até o nosso destino. Glória a Deus, aleluia. Eita glória, hein, pastor? Que demais essa história. Uma experiência de vida. Experiência. Né? E acredito que por ser a primeira, logo aquele gostinho, logo no ônibus, no trajeto, né? O senhor contou o trajeto. E como é que foi no Acre? Quando eu cheguei lá, nós chegamos numa noite. Olha só. O ônibus chegou lá à noite, a rodoviária era meio que assim afastada da cidade. Quando chegou estava tudo escuro. Tudo escuro. As pessoas vieram, tal, e foram levando embora quem estava, né, que tinha chegado no ônibus, e ficamos nós 6 lá, esperando o missionário que iria nos buscar. Ai, que demais. E tudo escuro, mas escuro mesmo. Meu tudo, sem Deus. luz, nada, breu total. E ficamos parados, juntos lá sentados com as nossas Pai, coisas. vou pedir uma licença, só um minutinho, Vai lá. que a filho. nossa vai. princesinha tá. Ah, lá, olha lá. Vai lá. Nós continuaremos aqui num bate-papo. Isso, depois que acalmar a externa. Aí você vem. iremos de volta. Com certeza. Faz parte, né? Quem é mamãe faz parte. Exatamente. Aí Mas quando nós chegamos lá, que estava tudo escuro, ficamos aguardando, e aí, de repente, lá do meio do mato, surge uma senhorinha velhinha, de cabelo branco, comprido, Meu para Deus. vir falar conosco. É claro que nós achamos que era assombração. Achamos que aquilo era um fantasma, não é possível. Meu Deus. Lá do meio do mato vem aquela mulher para Meu nossa Deus. direção. Aí cada um ficou mais perto um do outro lá, esperando, né? Um clamava de um lado, outro ficava do outro lado. Aí, quando ela chegou, ela falou, vocês que são os missionários? Somos nós, somos nós. Então o outro avisou, ele veio aqui, Olha esperou, mas aí como o ônibus demorou muito, ele falou que vai voltar. Fiquem aí, aguardem aí. Aí esperamos mais
tempo lá, não lembro agora, que são tantos Sim, anos sim. atrás, né? Aí chegou o missionário e nós fomos lá para o lugar que ele tinha reservado. Era um salão e Puxa, que caberia legal. ali umas 2, 3 pessoas dormindo, mas Sim. estava 7 lá dormindo. Foi lá que nós ficamos inicialmente e começou ali. No primeiro dia seguinte do exercício ministerial, eu fui fazer um funeral. Então, Você tá minha brincando? primeira experiência Que em interessante. campo foi fazer um funeral. Aí me preparei todo, me pedi as dicas, como é que era Sim, e tal. E foi interessante que as pessoas que estavam lá no funeral depois queriam ver o missionário lá na igreja. Então, Olha. acabou que muitos que estavam no funeral depois foram lá na Foi pra igreja. Que no final eu me identifiquei, falei, eu sou missionário, estou chegando de São Sim. Paulo. E aquela coisa, né? Um missionário de São Paulo está Meu aqui. Deus. Aquilo chamou uma certa atenção e nós tivemos a alegria de poder de abrir realmente o espaço. Glória Lá a em Rio Deus. Branco nós ficamos inicialmente no bairro chamado Estação Experimental. Hoje, graças a Deus, tem uma grande igreja lá, Olha só. é sede de região, e ali foi o nosso trabalho. Depois eu e o missionário Fernando tivemos que ir até a cidade de Cruzeiro do Sul, 600 e poucos quilômetros da Essas capital. foram as cidades que o senhor passou Que eu pós. passei lá, começamos em Rio Branco, aí fomos até Cruzeiro do Sul, ficamos lá substituindo o missionário Aurélio Pires, que hoje está em São Paulo, Sim. e depois de um determinado tempo, fomos de volta para a capital, fomos transferidos de volta para a capital, era um tempo que a gente cumpriu lá, eu acredito que tudo foi para a gente aprender, Aprendizado. né? nosso aprendizado, e aí depois de um determinado tempo eu voltei para São Paulo, e aí nós iniciamos em São Paulo um trabalho chamado A Cadeia da Prece. Olha só, que interessante. E